Dá boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Eu tô aqui na minha casa, ainda eu vou dormir. Eu tô com meu pijama bem quentinho. Ainda vou me pegar meu negócio pra eu vestir. Tchau. Meu pai é que vai fazer a live com vocês, tá? Boa noite, gente. Tudo bem? Tô criando um youtuber dentro de casa, tá vendo? Ô, Benício Figura. Vamos chegando. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa live já. Hoje vai ser com Alice Quadros. Vamos bater um papo sobre Barcelona, como foi essa experiência lá, como é que foi conhecer o programa Ciências Sem Fronteiras, como é que foi chegar em Barcelona também nesse período, né? Em 2012. Lembrando que o programa Ciências Sem Fronteiras, para quem participou e conhece muito bem, foram enviados mais de 100 mil brasileiros pelo mundo. E nesse período, em 2012, muitos deles estiveram em Barcelona também, em várias universidades, vários cursos do Brasil. E a gente vai bater um papo justamente com a Alice. A Alice, ela que veio do Cefet, em Minas Gerais, de Belo Horizonte, e ela foi morar em Barcelona, eu acredito que foi a Universidade Autônoma de Barcelona que ela cursou, mas nós vamos descobrir no papo de hoje. Daqui a pouquinho a Alice já está chegando também. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. Enquanto isso, você vai mandando aí essa live, esse aviãozinho aí para as pessoas que você conhece, quem foi Ciências Sem Fronteiras, quem não foi. Vai mandando para a galera participar também. Deixa eu encontrar os meus aqui. A Alice já chegou por aqui. Deixa eu aceitar o convite de Alice aqui. Boa Oiê! noite, Alice. Tudo bem? Como é que você tá? Boa noite, querido. Tô bem, e você? Tô bem, graças a Deus também. Que bom. Gente, essa é a Alice Quadros. Alice, muito obrigado por participar. Muito obrigado por participar desse papo de 10 anos. Como você disse, é um teste de memória, né? 10 anos depois de Barcelona, a gente tem que lembrar muita coisa. Como eu tinha explicado antes, boa parte dos amigos que estão participando dessa live foram pessoas que participaram em 2012, daquele vídeo de agradecimento no final do ano, em dezembro, né? E depois da live aqui eu vou fazer um cardzinho, colocar o vídeo de Alice lá do YouTube, que você pode assistir também para entender um pouco como é que foi. Alice, eu quero começar pelo começo aqui. Conta pra gente, para quem não te conhece, quem é Alice Quadros, de onde você vem, quem são seus pais, qual a sua cidade natal. Vamos lá. É difícil definir, né? Falar de si. Uma vez eu vi uma descrição de que quando a gente fala da gente primeiramente, é o que aparece na tela quando a TV te entrevista, né? Então, se a TV me entrevistar, vai parecer que atualmente eu sou analista de negócios no Sebrae, aqui em Minas Gerais. Mas eu sou um bocado de outras coisas, né? Sou mineira. Atualmente eu tô morando aqui em Divinópolis, Minas Gerais, que é minha cidade natal. Mas morei muito tempo também em Belo Horizonte. São cidades vizinhas aqui em Minas, para quem conhece. Comecei minha carreira aí estudando na graduação em Engenharia de Materiais. E desde então, minha vida foi tomando outros rumos, né? E atualmente eu estou aí como analista de negócios, consultora de Que negócios. volta, que volta, hein? No... Alice, como é que você conheceu, na verdade, o Ciências Sem Fronteiras? Como é que você conseguiu chegar nesse programa? Na verdade, como é que foi a sua entrada para esse universo de intercâmbio? Era alguma coisa que você já sonhava ou não? Dan, para falar a verdade, não. Assim, no momento inicial, tá vendo? Respostas que você não espera. Eu não pensava tanto sobre isso, sabe? De intercâmbio, eu era meio medrosa. Mas isso foi muito importante para mim, né? Porque viver isso me trouxe
né, eu perdi um pouco esse medo do desconhecido, e hoje em dia minha vida é pé na estrada, mas daqui a pouco a gente chega lá. Mas eu não tinha tanto essa ideia assim de fazer um intercâmbio, não. Era bem medrosa mesmo. Alguns de vocês aí falaram em outras lives, né? Nossa, a gente não tinha inglês, não tinha espanhol. Eu, pelo contrário, assim, eu sempre estudei inglês, sempre estudei espanhol, mas mesmo assim eu morria de medo, né? De enfrentar morar em outro país. Mas isso foi um processo, assim, foi uma oportunidade que surgiu naquele ano de 2012. Era muito falado, né, de Ciências Sem Fronteiras, pelo menos na universidade, né, onde eu estudava, no Cefet, né, em Minas Gerais. Foi uma galera, assim, foi uma galera. Principalmente cursos de engenharia, a gente teve muita oportunidade, né? A gente costumava falar que naquela época não fez Ciências Sem Fronteiras, ou não tentou quem não quis, pelo menos naquele ano, né? E eu fiz a inscrição no último dia. Nem acredito. É No sério? último dia. Foi tipo assim, vou tentar, não custa, né? Foi com uma sensação de tipo, talvez nem dê certo, mas eu vou me inscrever. E naquele edital, né, no início, acho que o meu deve ter sido, sei lá, segundo edital da Espanha, terceiro, não lembro, mas no inicinho não cobravam proficiência no idioma, Não. né, o que é uma loucura. Mas a gente, né, enfrentou naquele momento essa oportunidade. E aí eu me inscrevi no último dia. E como é que foi para você assim, achar uma universidade de destino? Porque eu me lembro que no primeiro e segundo edital, o mais complicado para a gente era achar alguém que quisesse receber a gente lá. O primeiro passo era esse. E segundo, a primeira barreira que a gente tinha de corte ali era justamente idioma. Como é que foi para você conseguir, na verdade, alguém lá que aceitasse na universidade de destino? Que aceitasse na universidade? Porque assim, Entendi. no nosso primeiro, acho que no primeiro e segundo edital, a gente tinha que ter uma carta de aceite. A universidade tinha que dizer que aceitava a gente. Como é que foi de vocês? Não tinha. Não Não me tinha? lembro. E como é que vocês Não foram? me Como é que você lembro. escolheu a faculdade que você ia? A gente teve a oportunidade de decidir entre algumas opções dentro da Espanha, né? Então, eu colocava meio que numa Uhum. escala de prioridade. Para o meu curso, que era Engenharia de Materiais, a gente tinha opção de duas universidades em Barcelona e uma em Madrid. Eu colocava em prioridade. Gente, se tiver alguém que lembra aí, que estiver assistindo, me Alguém que corrija se foi eu não junto estiver comigo, né? errada, mas eu acho que não tinha carta de indicação, não. Sinceramente, essa eu não me lembro. É porque assim, Mas, ó, eu vou te contar, para mim mesmo foi muito difícil porque a gente precisava de alguém que aceitasse a gente lá, alguém que falasse, assim, pode vir que você vai participar do meu grupo de pesquisa, por exemplo. Eu me lembro que uma coisa diferente para mim foi que teve eu mandei alguns e-mails, na verdade, perturbando alguns professores, e para um eu mandei 4 e-mails, a resposta dele era sempre não, não, não. Até um dia que ele encheu o saco, acho que ele estava tomando uns vinhos na casa de uma professora, ele falou, ó, eu não te aceito não, mas ela falou que se você mandar carta para ela, ela assina. Aí passou o e-mail dela, ela assinou, eu vi essa mulher no dia que eu cheguei, e ela assim era PhD em um dos caras mais assim relevantes para documentário na Espanha, que inclusive tinha feito vários estudos sobre um documentário chamado Terra Sem Pão, que é um super documentário da década de 60, assim, que bombou no mundo inteiro. E eu vi ela no dia que eu cheguei e no dia que fui embora. Porque, na verdade, o que ela fez foi justamente assim, eu assino o papel, mas ela não queria nem muita conversa com a gente, tanto que ela assinou para mim e para Diogo, mas a gente só viu a gente só viu essa pesquisadora no dia que a gente chegou e no dia que foi mesmo. Para mim é novidade. Talvez, como você era de engenharia, pode ser que tivesse um acordo direto da universidade já para recebimento de aluno. a Mas como gente, é que foi para vocês? porque vocês tinham você, né, entrou com uma, uma classificação diferente, né? Um professor Foi. convidado, isso era muito Na chique. graduação com o professor. Nada, a gente era estudante mesmo, assim, a gente ia com o propósito de fazer Ah, disciplinas só. E no me lembro que finalzinho, vocês eram diferentes mesmo. no finalzinho a gente teve sim a oportunidade de ficar mais um mês, pelo menos, né, na minha universidade, Uhum. no meu grupo foi assim, mais um mês fazendo uma pesquisa. Aí sim eu precisava de uma indicação. Foi o último mês.
né, no meio de 2013, e era opcional, tanto que teve colega que não ficou no último mês, porque não quis, né, achou melhor voltar. Essa foi diferente. Agora eu me lembro, de verdade, vocês pegavam muito mais matérias que a gente. Acho que eu peguei matéria porque eu quis, na verdade. Assim, eu escolhi umas matérias lá que podia pegar, acabei pegando, mas eu acho que o seu edital de fato era diferente, vocês estudavam mesmo, vocês tinham uma carga de matéria bem maior. Eu me lembro que vocês ficavam muito doidos, assim, quase no final de semestre, para poder entregar um bocado de atividade. Inclusive do Brasil também, que vocês não pararam, né? Exatamente, gente, mas sua Como é memória que é vocês muito conciliavam boa. isso? Sua memória é excelente. No início, a gente entrou, né, para o Ciências Sem Fronteiras, a universidade estava de greve. Não sei se isso Ah, aconteceu com sim. vocês, mas a nossa estava em greve. E a gente foi no meio de um semestre, sem ter encerrado um semestre. E por Me causa lembro. da greve, a culpa não era nossa, né? Assim, a gente não encerrou o semestre, não era culpa nossa, era culpa da greve, né? Daquele momento. Então a gente teve a oportunidade de ir lá em Barcelona finalizar algumas disciplinas à distância. Então você É, eu me lembro imagina, disso. de terminar o EAD, que EAD naquela época era uma coisa, um absurdo, né? Fazer Uhum. disciplina à distância. Hoje pô, a gente faz, isso é É muito, mais e normal. funciona muito bem. Mas naquela época Uhum. era, assim, foi muito questionado, tanto que tinha professor que não quis permitir que a gente terminasse a distância, falou, não, quando ela voltar, ela vai fazer as provas e ela vai ser aprovada só no retorno. Eita! E teve um caso assim. Mas a gente, nos primeiros meses em 2012, né, já com o pé na Espanha, a gente encerrou disciplinas do Brasil fazendo matérias lá. Aí, Fazendo realmente, matéria. talvez foi nesse momento que você nos conheceu, que a gente estava pirando Foi. mesmo. Acho que foi bem. É assim, tinha uma galera até de Madrid, quando você falou isso, me lembro que tinha um pessoal também que era um colega de vocês, que estava em Madrid, e que eles em Barcelona, me lembro que no final de semana a gente estava saindo, que inclusive a gente vai contar essa história depois, que você quase quebra o pé, né? É, eu me lembro que vocês passaram assim a noite virada assim para poder curtir no outro dia, mas estava todo mundo entregando o trabalho final do Brasil. Eu me lembro que foi isso. Exatamente, exatamente. Qual foi assim a maior dificuldade de vocês quando vocês chegaram na Espanha? Assim, ó, chegamos na Espanha, o que tem que fazer? Na verdade, antes disso, não vou adiantar espaço. Então, como é que foi para vocês tirarem visto, comprar passagem, receber aquela bolada de dinheiro assim? O que eu faço com isso? Como é que foi aí? É, eu recentemente lembrei desse caso, né? Porque aqui a gente recebe realmente de uma vez muita grana. Uhum. Parece que é realmente, nossa, fiquei muito rica, mas aquilo realmente é contadinho para o que você vai ter, né? É porque eles adiantavam 3 meses de bolsa por segurança, tinha um Uhum. auxílio instalação, né? Porque a gente tinha que, Uhum. pô, comprar coisas, né? Roupa de cama, coisas de casa que não tinha como levar, né? E um auxílio para comprar um computador também, que eu não tinha na época, o notebook, eu comprei, né, com o auxílio. Então, nesse início, Dani, eu acho que eu tive muita sorte, sabe, no início. Tinha um colega, amigo da minha irmã, né, ex-namorado dela, na verdade, mas muito amigo dela, que morava lá. E Olha ele que deu um massa. apoio muito bom foi pelo menos na primeira semana que eu estava lá, que eu consegui ficar na casa dele, me estabelecendo na cidade. Ele deu todos os canais, foi ele que indicou para a gente morar naquele bairro, para fazer a conta em determinado banco, para comprar tal chip de tal Nossa, operadora, porque ele já vocês deram conhecia sorte muito. demais, você deu sorte demais. Então, esse tipo de insight, assim, né, foi bem direcionamento do João, foi muito bacana o apoio dele lá. Mas a compra de passagem aqui, vistos, também foi assim, seguindo um dia após o outro, né? Um processo após o outro. A gente não entendia muito bem como era. Mas eu lembro que eu fui no Rio um bocado de vez para fazer esse visto. E, e lá mesmo a gente conhecia muita gente, né? Na fila do visto. Tem gente que eu lembro até hoje que eu conheci lá no dia, no Rio de Janeiro, tirando o visto para a Espanha. Que bacana. Não, não, vocês não conseguiam fazer, não tem embaixada em Belo Horizonte? Ah, não Não. sabia. A não ser que isso tenha mudado, tá? Mas na época era só no Não Rio de tinha. Janeiro. A gente Tá. precisou ir pra lá.
E quando vocês chegaram em Barcelona, tá? Eu me lembro que quando eu conheci você, já era você, Lucas, Douglas, me esforço para lembrar o Tati. nome da Tati. Pronto, era vocês quatro, que era a disciplina, era a República de Minas, na verdade, que a gente brincava, né? Todo mundo de Minas Gerais ali. Como é que vocês se conheceram? Vocês já se conheciam aqui no Brasil, se conheceram lá, ou como é que foi isso, na verdade? Outra sorte, né? 7 pessoas do meu curso foram ao mesmo tempo para a Espanha naquele momento estudar. Que massa. E foram 3 para Madrid e 4 para Barcelona. Mas era a mesma turma? A mesma sala? Não. Eu e Lucas, sim. Douglas e Tati de uma outra mesma. E para Madrid também diversificado. Mas era muito unido, né? O pessoal da engenharia, a É. gente fala que não tem muita sala, sabe, Dani? A gente Uhum. é comum a gente ficar para trás em alguma disciplina e vira um grande grupão da Acaba engenharia. conhecendo, né? Todo mundo estuda junto, assim. Mas vocês se organizaram antes no Brasil para quando chegar em Barcelona vocês morarem juntos ou vocês se encontraram lá? Como é que foi isso? A gente planejou antecipadamente olhar junto um apartamento. E acabou Uhum. que deu certo esse planejamento. Foi tudo meio assim, de qualquer jeito. Assim, não, chegando lá, a gente vai ficar uma semana, a gente vai conversando, vamos tentar encontrar um apartamento de nós quatro, para nós quatro, e deu certo. Eu me lembro que vocês moravam bem pra caramba, assim, era bem central, era próximo a tudo, assim, tinha muito... Era próximo à estação, era próximo do centro, na verdade, né? Era bem... A gente era Era, vizinho, talvez a gente só era vizinho da Sagrada Família, né? Assim, tinha essa coisa chata, né? De você sair assim, dobrar a bem esquina. complicado. Era bem complicado. Eu me lembro que assim, quando a gente tava nessas festas na casa de vocês, eu saía para ir para missa, era mais perto, né? Era só dobrar da paz de pé, assim, era bem pertinho. Me conta como é que foi assim, a locação para vocês foi difícil, porque na live passada a Ana Lívia falou, ó, foi muito difícil até a gente mostrar o dinheiro. Depois que a gente mostrou o dinheiro, a coisa mudou. Como é que foi para vocês? É engraçado, assim, eu acho que teve, assim, esse processo, né, da gente comprovar que tinha bolsa, mas eu já tive uma percepção de que eles confiavam muito na gente, mais do que no Brasil. Bacana. Tanto que, assim, a gente não tinha, a gente dava um certo adiantamento inicial lá, e eu é que fiquei desconfiada. Eu ficava, gente, mas que garante que essa imobiliária vai entregar esse apartamento mesmo, né? Então, essa mania nossa, às vezes, de não desconfiar, de desconfiar, aliás, de não confiar nas Uhum. pessoas, que é um pouco, talvez, de brasileiro, talvez de mineiro, mas a gente fica um pé atrás, às vezes com os dois pés atrás, Vocês né? estão muito desconfiados mesmo. Com, com uma semana em outro país, a gente ficou assim, gente, mas será que a gente vai dar esse dinheiro para esse cara? Era dentro de uma empresa, né? Parecia tudo sério. E olha que a gente tinha uma parceria de uma Parecia. pessoa de Barcelona nos ajudando nisso. E ainda assim, eu fui uma das mais desconfiadas. Eu falei, gente, mas o que garante? Aí eu lembro que eu pedi o rapaz, o senhor lá, que fizesse mais um documento com aquele espanhol mais ou menos nosso ali, né? Porque a gente descobre que o castelhano que a gente aprende aqui também tem muitas diferenças do castelhano lá Sim, da Espanha, né? E aí a gente sim. falava muito devagarzinho, com muito cuidado, pedi que ele fizesse um documento assinando, como se fosse adiantar alguma coisa, mas eu pedi, Uhum. né, assinando, confirmando que estava tudo certo, que em tantos dias ele ia liberar o apartamento pra gente. E aí aconteceu, tudo certo. E quanto tempo vocês foram para o apartamento? Foi uma semana só que a gente ficou fora do apartamento. Em 7 dias a gente já Muito, estava lá. E ele muito tinha rápido, né? alguns móveis já, né? Tinha alguns móveis, mas o restante a gente foi mobiliando, né? Com o que achava na rua. Essa história é muito boa. A gente pensa, na verdade, que lixo é assim, porque nosso costume, a gente joga coisa fora do Brasil que não presta, na verdade, a gente usa até gastar, né? E na Espanha eles têm um dia específico, você lembra? Assim, eles têm um dia específico que eles colocam na rua móveis, colchão, televisão, computador, tudo que eles não querem. Ah, eu comprei um novo, vou botar isso na rua. E eu me lembro que tinha essa história da casa de vocês que vocês montaram com coisa que vocês acharam na rua, né? É, colchão, estante, né? Para colocar as coisas.
que Acho que teve uma mais? TV também, não tinha uma TV Tudo. na sala. A TV foi um vizinho que deu. O vizinho bateu lá e Ah, falou assim: Ah, vocês são estudantes, né? A gente tem uma TV, uma impressora. As impressoras não funcionam, não, mas a gente, né? A gente saiu dando pra gente um monte de equipamento, a gente aceitava tudo, né? que massa. O apartamento era tão grande, né, que cabia tudo. É. Olha, para quem tá na live e passou por essa casa, lembra que era uma casa enorme aqui, um apartamento enorme que vocês moravam. E, na verdade, vocês faziam. Acho que talvez vocês foram a república que mais recebeu gente de kitesurf em Barcelona ali, né? Todo mundo que vinha para casa de vocês, porque tinha muito espaço, na verdade, né? Muito espaço, eram 4 quartos, né? E uma sala gigante. E os colchões da rua abrigaram muitas pessoas ali, viu? Muita gente, muita gente. E era em Desse bom período assim, estado, tá? não, e não é, é isso que eu Colchões em bom talvez as estado. pessoas não entendam aqui que não é lixo de fato, são Não, coisas que funcionam muito bem e eles simplesmente só não querem mais, né? Eles compram um novo, colocam aquele na rua e não é no dia do lixo, é no dia que vai passar um carro especial lá que carrega isso para alguns lugares, né? O que mais te marcou assim na cultura nessa chegada? Porque uma das coisas que eu achava mais diferente lá era quando eu viajo, hoje pretendo assim passar o máximo de tempo para dar tempo de fazer uma feira, ir no mercado. Mas o que marcou vocês nessa chegada em Barcelona, a não ser a locação, já morando lá estabelecido, como é que era? bom, o que mais me marcou, acho que alguns de vocês também já falaram, né? O susto com ouvir o catalão pela primeira vez. É A língua assim, do P. a gente vai informado, mas viver aquilo é totalmente diferente, assim, entrar no metrô, ter a sensação que está entendendo, mas ao mesmo tempo não estar entendendo. Então isso para mim era o mais angustiante, porque eu achava assim, nossa, eu já estudei espanhol, mas eles não estão falando espanhol. Mas ao mesmo tempo parece espanhol. Eu ficava angustiada, eu falava assim, gente, eu não sei falar o idioma desse pessoal. E era angustiante, assim, eu vi. Você fala a língua do P, né? Mas engraçado, a gente comentava muito que eles tinham muito X também, que parecia um pouco o chiado do português de Portugal, né? Tem uma palavra que me marcava muito, que é a palavra charcha, você lembra? Charcha Lembro. de metro, a rede, né? Charcha é rede. Uhum. Rede de metrô. Então, charcha. Tinha alguns. Siusplau era uma palavra também que puxava um S, assim, Eu, interessante. eu E o brinco que era a choque língua com o do P, porque catalão foi grande. toda vez que eu entrava no metrô, quando eles falavam, tipo assim, era a próxima parada, eles falavam própera parada. Eu falei, cara, isso aqui é a língua do P, não tem condições, não. Todo mundo aqui Primeira fala com parada, P. Própria parada badalo. Badal, Bogatel. Minha primeira estação que eu morei era Bogatel. E aí depois você foi. Como é que era o nome do bairro que vocês estavam, que era no centro mesmo? É Champla, né? É Champla. E é um bairro bonito, né? Hum? Bem organizado. Você lembra o nome da rua que você morava? O número do apartamento? Aragô, 403. Anota aí, pessoal. Não é mais minha casa, mas virou um ponto turístico pra gente agora. Que eu já voltei lá, Eu né? lembro. Tirei É foto isso na que eu ia porta. perguntar. Eu lembro que você voltou. Você foi lá? Fui. 2017. Já tem muito tempo também. Eita, e como é que foi voltar? Boa pergunta. O retorno foi assim, juro, você chegou a voltar já? Não, Ainda não. ainda não. Mas Dani, pretendo. você vai ter essa É porque hoje sensação. eu tenho família, né? Hoje é muito mais tipo assim, não dá para viajar mais só, né? Então tem que viajar E tudo, o tem que euro organizar tá bem nas mais, né? alturas, né? E o euro tá nas alturas, não tá ajudando muito. Nem sei se eu volto ainda, mas um dia eu volto. Mas a sensação é de voltar em casa. Parece assim, estou chegando em casa. Por mais que tenha mudado muita coisa, né? Tem a linha agora de metro do aeroporto. Quando eu cheguei lá, eu Ah, assustei. E de 2017 para cá já deve ter mudado muita coisa também. muita Então, coisa. mas é a sensação de tipo, estou chegando em casa. Eu sei o caminho, eu sei chegar onde eu vou. Assim, é muito legal, é muito legal. É como se, né? Agora eu tô morando em Divinópolis, mas morei em BH. É como voltar a BH. Tipo, é um pouco a minha casa ainda. É muito legal. Eu me lembro quando a gente, assim, quem pôde, né, aproveitou um bocado, deu para viajar muito. Eu viajei um pouco com o Diogo, né? E aí, toda vez que a gente estava chegando próximo de Barcelona, que chegava, ele falava, cara, que bom, tô chegando em casa.
Eu dava risada dele, eu falei, "Ei, sua casa é lá em Salvador." Ele falou, "Ah, não, eu moro aqui. Eu Eu- sou cidadão catalão agora, eu tô morando aqui." E a mas eu sensação tinha era essa sempre de voltar em sensação. casa. É essa. Teve alguém que eu vi, eu não me lembro onde agora, mas perguntaram pra ele assim, ele falava 8 idiomas, tal, e perguntaram pra ele assim, qual o melhor lugar que você morou? O cara falou Barcelona. E aí eu tava tipo assim ouvindo, eu falei, é verdade, eu confirmei, eu falei, é verdade, essa é uma das melhores cidades do mundo. Tem muita coisa boa, tem muita, é uma cidade que é grande, mas não é tão grande assim. É uma cidade muito acolhedora, apesar de ser europeia e tudo assim, tem todas as, não sei, não sei nem qual a palavra eu utilizaria do povo em si, mas em termos de Europa, acho que eles são um dos mais acolhedores que tem. É uma Você tem essa cidade. sensação também? Eu tenho a sensação de uma cidade cosmopolita, né? Assim, apesar, não dá Uhum. muito para generalizar, né? Todos os catalães não Uhum. são assim tão receptivos, mas como um todo é uma cidade muito acolhedora. Olha, Gabi, aqui, Gabi foi uma menina que eu conheci, olha que história engraçada. Gabi, Juliana, Carol e Helena foram 4 meninas que eu encontrei, assim, eu tinha acabado de chegar em Barcelona, e eu não falava muito catalão, nem espanhol ainda, né? E aí eu tava vindo no metrô um dia, e elas estavam no outro vagão, eu vindo, eu comecei a olhar, eu falei, acho que essas meninas estão falando português. E Carol tinha uma risada muito gostosa, assim, muito alta. E eu falei, não, se essas meninas descerem na próxima estação, eu vou atrás delas, vou conversar com elas, que eu preciso de alguém para me entender, porque só tinha eu, na verdade, né? Eu não conhecia quase ninguém. E aí que elas desceram na mesma estação, porque eles desceram em diagonal. Quando elas desceram, eu fui atrás. Eu falei, ah, vocês são brasileiras. E aí ela respondeu, aí você é baiano. Ela falou pelo sotaque, aí ela tá aqui, eu vou dizer se você mentir. Vai nada. Você vai confirmar. E aí eu tava voltando de uma festa que eu tinha saído de casa, não sabia voltar para casa. Eu dormi na casa de alguém, me lembro, eu tava voltando no outro dia, e elas estavam indo para um show de Antiessen, acho que na praça, lá no Arco do Triunfo. Era muito bacana, assim, a ideia da cultura ali de Barcelona. E ela, ah, vamos, vamos. Falei, não, gente, dá o telefone de vocês, outro dia a gente marca de sair e tal. Eu tava virado da noite, não tava nem sabendo, mas Barcelona tem isso que você falou, ser bem cosmopolita mesmo. Você encontra todo mundo, tudo que é canto do mundo. E dá para fazer muito. A Ana Lívia falava que uma das coisas que ela mais gostava de Barcelona era a cultura, né? Você sair, ter muita coisa de graça. É, Você tem saudade do quê de Barcelona nesses aspectos? nossa, eu tenho muita saudade. Esse perfil de cidade, né? Grande, pequena, é uma cidade grande e pequena. A gente brincava que dava para atravessar a cidade, né? De bicicleta. Dá. Era um exagero um pouco nosso, mas dava, assim, né? A Ah, com parte boa vontade dava, principal, né? a diagonal toda, né, de bike era tranquilo, dava para fazer. E ao mesmo tempo tem coisas muito legais de cidade grande, né? Atrações ao ar livre. Isso para mim era o mais fantástico. Uma das primeiras coisas que eu vivenciei lá foi como chamou o evento de setembro? Agora eu esqueci. La Merced. La Merced, que acontece em setembro, né? Uhum. Finalzinho ali do verão. Foi incrível, incrível. Não sei se você estava naquele evento Eu acho de que eu viajei, encerramento na Praça Espanha. não, Não eu fiz uma acredito. viagem naquela, acho que eu fui Não para acredito. Coruña. Foi, eu perdi. Todo mundo falou, cara, você perdeu a melhor festa de Barcelona. Pois é. Aí eu lembro que um dos primeiros brasileiros que a gente conheceu lá contaram pra gente, olha, o La Merced é o evento de Barcelona. Fica aqui, acompanha tudo, que é quando eles liberam alguns museus que geralmente não abrem. Aí você pode visitar no dia de La Merced, né, nos dias. Aí teve Uhum. evento, teve show em várias praças, tudo gratuito, tudo público. As pessoas sentam no chão, assim, no asfalto, né? E eu, assim, era muito chocante pra mim, tá? Parece bobagem, mas assim, a gente via família com criança, com idoso, ficando até de madrugada na rua, Na sentado no rua, asfalto, e isso é todo verdade. mundo na mesma ali, curtindo o evento, que Tá era um tudo normal. evento incrível. Isso para mim isso é o mais marcante, para mim é uma das coisas que eu mais gostaria que o Brasil tivesse, né? Um pouco mais de segurança, de Uhum. igualdade, assim, entre as pessoas nos eventos, para curtir tudo isso. Para mim é o que mais faz falta e que eu, né, gostava e sinto falta.
Pô, isso é muito bacana de ouvir, porque assim, acho que é a sensação de quase todos os brasileiros que foram, que devem ter essa experiência fora, acho que a principal que minha mãe às vezes mandava mensagem para mim, você tá onde? Eu falava, tô na rua, vai para casa. Eu falei, mãe, eu não tô no Brasil, aqui tá tudo tranquilo. 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã na rua é muito tranquilo, porque na verdade você não precisa andar com medo de quem tá atrás de você, ou se vai te roubar, se vai fazer mal, alguma coisa do tipo, não tem, né? Então, assim, Não, essa falta de segurança, essa sensação que a gente tinha por lá, eu acho que faz muita falta. Muita, 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 muita. isso faz. Na faculdade, o que que mais te impressionou quando você chegou na faculdade? Olha, vocês falaram bastante de diferenças, né? Pois o que me impressionou foram as coisas similares, porque às vezes a gente acha que é um outro mundo completo, né? Mas não era tanto assim, né? Talvez aí cultura um pouco de latino, né? Talvez tenha um pouco de similaridade, mas eu achava o máximo que sala de aula era muito igual, as pessoas tinha sempre o perfis de alunos ali, né? Que eram muito parecido com o que a gente vê aqui, aluno que cola, que abre o celular lá para pegava uma colinha. Eu lembro que eu levei um susto quando eu vi alguém tirando um papel para colar na prova. Eu falei, gente, pessoal que faz isso Tem isso aqui também. também? Olha, não é que é uma boa ideia. Brincadeira. Mas eu vi, assim, que as pessoas... Assim, essas coisas iguais eu achava muito bacana, né? E foi uma oportunidade de ter algum tipo de conteúdo, de disciplinas que às vezes eu não teria aqui, e eu não tive mesmo. Então, mais ou menos, eu tive essa oportunidade de selecionar disciplinas que na nossa universidade aqui no Brasil eu não teria. Que lá tinha alguns, né, puxava por alguns temas diferentes. Mas não porque aqui no Brasil ninguém estuda isso, mas é porque na minha faculdade eu não teria aquelas disciplinas. Então, foi bem bacana ver essas similaridades. Eu acho que isso me chamou muita atenção. O Você que era falou, você igual. falou, você falou da sala de aula. A sala de aula de vocês não era aquela anfiteatro assim, com arquibancadas, não? Nem to... Tinha algumas assim, tá? Tinha algumas salas assim, mas não era uma regra, não. A gente tinha sala com mesas paralelas. Tinha uma diferença. Eram mesas conectadas, né? Então, era uma mesona única e cadeiras separadas. Mas era essa ordem aí de filas e o professor na frente. E algumas salas que eu tinha aula não tinha esse degrau aí que vocês falavam, não. Mas tinha algumas É assim na nossa, também. é na nossa, assim, eu me lembro que na Pompeu Fabra não eram todas as salas, mas as salas que eu pegava matéria, muitas delas eram anfiteatro. Nesse formato mesmo, você tem o professor, semi-arena, né? Professor na frente, num palco mesmo, mega tela, e a gente sentado ali. Mas tinha essas É, mesonas também. Assim, eu acho que você vê que era mesa para dependia, duas, três sabe? pessoas de uma vez. Acho que dependia, porque a gente poderia pegar disciplinas do mestrado, que eles chamavam lá, né? Uhum. Master, e também do grado, que era graduação. Só que o nível master lá, para eles, era o equivalente para a gente na nossa graduação. E então, às vezes, a gente pegava Entendi. disciplinas que para eles eram um mestrado. E dependia um pouco aí de qual disciplina você pegava. Agora, a lógica realmente mudava um pouco da do Brasil, por exemplo. O aluno é que ia até a sala do professor, e não o professor que ia até a sala do aluno. Isso Então, é verdade. encerrava uma aula, a gente saía e ia para Todo mundo saía. a sala onde tinha a aula do fulaninho, e aí trocava de sala. Era a gente trocando de sala, que loucura, né? Mas era É. assim. Era todo mundo saindo de uma vez. Isso é engraçado. Outra coisa que me chamava a atenção lá, que é umas coisas que a gente vê em filme e a gente acha engraçado os alunos fazerem, mas você tá na sala de aula, todo mundo chegava, tirava roupa, cachecol, tirava tudo e pendurava, né? Num cantinho É, assim, e aí você participava da aula que tava tudo quente. Quando você saía, você tinha que botar aquilo tudo de novo para você poder sair da aula. Isso era uma coisa que eu achava assim, muito coisa de filme, sessão da tarde. Outra coisa é aquela coisa de escurecer, sei lá, verão, 10 horas da noite ainda tá claro, parece que é 6 horas da tarde. Eu ficava pensando nos filmes, você via o povo falando, vem jantar, fica, pô, um sol desse? Como é que vai jantar num sol desse? Já era 10 horas praticamente, né? Era bem mais tarde. o verão de Barcelona é bem curioso, né? Sol até 9, 9h30 da noite. E Ah, dá pra ficar na calor, praia, né? e um Calor. calor louco, assim, não refresca. Madrugada muito quente. Aqui no Brasil a gente ainda tem
refresca um pouquinho, porque chove, né, no verão, então refresca um pouco à noite. Lá não era muito, muito quente o verão E o todo. tempo todo, né? O verão todo. Eu me lembro que tinha gente, assim, saindo nos jornais, né? Principalmente alguns idosos que faleciam por conta do calor. Eles não estão acostumados com isso, né? Já pra gente era o contrário. A gente não estava acostumado com o frio que fazia lá, né? Como é que foi Exatamente. para você viver no frio de Barcelona? Que todo mundo fala que é um frio ameno ainda, que não é tão frio assim. Para mim era frio demais. Semana passada a gente teve uma amostra aqui, né? Não sei como tá o tempo aí, mas aqui no Sudeste fez muito frio semana passada. E eu tive que ressuscitar até casaco que eu usava lá, porque tava muito Nossa. frio aqui mesmo. Chegou a fazer assim de madrugada 6 graus aqui. E a gente não tem estrutura para isso, a gente não tem calefação em casa, né? Então a gente passa Não tem. frio, a gente tem que colocar muita coberta e tudo mais. E lidar com o frio lá, né? Inicialmente a gente achou o máximo que tinha calefação dentro da casa. Então nos primeiros dias, tá frio lá fora, vamos ficar de camiseta dentro de casa. Ligava a calefação, esquentava tudo, até vir a primeira conta, né? Aí a gente vê que a gente não vai conseguir bancar aquele gás todo. Então, realmente, aí a gente já foi aprendendo a lidar com o frio. Eu acho que a gente já foi aprendendo na marra mesmo. Assim, olha, não vamos ligar a calefação o dia todo, porque vai consumir muito gás, a gente não vai ter condição de pagar a conta. E a gente ligava mais no final, né, no início da noite, desligava no meio da madrugada, porque às vezes já dava para manter ali. Mas era esse aprendizado, assim, foi muito legal viver isso, né? Você teve vontade de vir embora em algum momento de Barcelona e falar, para mim já deu aqui, não quero mais, quero ir para casa? Não chegou esse momento, não, viu? Só chegou quando eu tive que voltar mesmo. Quando eu tive que voltar, aí é isso aí. Vida que segue. Vamos voltar. Vamos lá. Tem coisas para Teve fazer no algum Brasil. perrengue? Teve algum perrengue que você passou que você falou, eita, se eu tivesse em casa era mais fácil? Não vou lembrar, não. Nenhum, nada, nem na faculdade. Você falou, epa, saudade de casa. Tinha alguns momentos, quando bate, né, às vezes uma carência, assim, de gente, que a gente... Apesar que a gente também, de certa forma, tinha muita sorte, né, Dan? Que a gente se uniu muito lá. Os brasileiros se uniram muito. Eu costumo falar que a gente fez um intercâmbio também dentro do Brasil. Porque eu conheci pessoas de todas as regiões do Brasil, que eu não tinha tanto contato só morando aqui em Minas, né? A gente se uniu bastante, mas tinha momentos que a gente sentia, né? Que as pessoas às vezes não tinham muita paciência com a gente, né? Às vezes, sei lá, num restaurante, na própria universidade. E nesses momentos dava uma saudade, assim, de poder falar a sua própria língua, porque a gente conseguia se expressar melhor com a nossa língua, né? Tem o nosso jeito, que a gente se conecta. Tanto que um dos primeiros choques que eu tive aí, culturais de retorno, né? Eu sei que não está na hora de falar de retorno ainda, mas foi quando eu entrei dentro do voo da TAP, né? A TAP faz Portugal, Brasil, né? Voos diretos. Então tem muito brasileiro no voo da TAP. Quando eu entrei dentro do voo, um rapaz, um senhor, se ofereceu para colocar a minha mala no bagageiro, porque ele viu que eu estava com uma mochila muito grande e ele era brasileiro, ele quer ajuda e foi me ajudando. Aquilo foi um choque para mim. Brasil, tô em casa. As pessoas são solistas, as pessoas se oferecem para ajudar. E eu não vivi isso em momento nenhum, né, nenhum voo que eu fiz internamente na Europa. E no primeiro voo de retorno, eu me choquei com isso, assim. Ó, Belarmino está dizendo aqui, deixa eu ler algumas coisas nos comentários. Belarmino está dizendo aqui, nas viagens teve perrengue, sim, você não quer contar. Teve Qual foi os perrengue. perrengues? Ele falou que nas viagens teve Então, perrengue, conta. sim. Eu não sei, Eu não tive a eu não sei quais oportunidade de foram, não. conhecer ele fora, eu conheci ele aqui no Brasil. Conta pra gente aí, Jonathan. Eu não sei que perrengue que ele quer contar, não. Mas tem, claro que tem, né? Ryanair. A Ah, gente velho, chegava no eu vou voo contar uma sem fazer história. check-in, aí tinha que pagar caro.
Eu vou contar uma história aqui que quem me contou foi Juliana, quando eu estava na casa das meninas lá de Gabi e tal, de Carol e de Helena. Elas contaram, não sei se foi Juliana ou Carol que contou, que caiu o para-brisa do voo da Ryanair, assim, caiu. Parou, aí foi o que que foi? Tipo, tinha caído o para-brisa. Os caras voltaram, colaram, esperaram secar um pouquinho, o voo seguiu. Tu acredita num negócio desse? Ô, gente, Eu para quem não acredito. conhece, a Ryanair, tipo assim, quem é daqui da Bahia vai conhecer. É tipo um Novo Horizonte dos ares, sabe? Assim, é uma passagem bem barata e que te leva assim, mas é muito, parece muito um coletivo. Sem brincadeira, dentro parece muito um coletivo, porque é muito simples os aviões. Mas era com isso que a gente viajava, a gente ia de Ryanair para tudo que é canto, que era 10 euros uma passagem, 19 euros. Era muito barato. Às vezes era mais barato que você sair para comer, jantar, beber, fazer alguma coisa. Você voava para outro lugar da Europa e a gente podia ir porque tinha visto, né, de entrada por um ano. A gente ia para tudo que era canto, mas assim, era um novo horizonte dos ares. A Ryanair, isso até hoje ainda chegava e-mail para mim da Ryanair com voo de Barcelona para a Itália, 12,90, 12,90 €. E vende Bruno está tudo lá dizendo aqui. dentro, né? Vende perfume, vende Isso é que era um louco. Lembra que vendia raspadinha, rifa? Raspadinha. Me raspadinha. contava isso, eu achava que era graça. Até no dia que eu entrei em um e começou a vender isso tudo, né? Uma Million, perfume, hambúrguer, e passa no cartão aqui agora. Eu falei, rapaz, estou me sentindo num buzu de Salvador, indo para o aeroporto, assim. Só faltou alguém gritar que tava vendendo amendoim dourado. E quando pousa, toca uma musiquinha da Vitória, né? Aí dá para entender por quê, né? É uma alegria. Nossa, Graças pousou a Deus aqui. chegamos vivos. Estamos vivos, estamos vivos. Bruno escreveu aqui que era uma pena o CSF ter acabado em 2017. Esperamos que o Brasil volte a acreditar na ciência e volte a investir em estudantes como na época de vocês. Bruno, vou falar para você, foi uma das melhores experiências de minha vida. Acredito que eu cresci uns 10 anos nesse um ano em Barcelona, de 2012 a 2013, com todas as pessoas que nós estamos entrevistando aqui, de fato. Acho que a Alice aqui pode aprovar, pode atestar isso, que é uma experiência sem igual. Eu acredito que o Brasil tinha que continuar. Inclusive, nós vivemos agora, nesse exato momento, uma desmontada até do CNPq, das instituições de pesquisa no país. Lhe garanto que o Ciência Sem Fronteiras vai voltar, mas não com esse governo que está aí. Esse aí você pode esquecer. Então, é até um caso para a gente repensar como é que há 10 anos atrás a gente conseguia ter um país que bancava tudo isso. Inclusive, eu cheguei a finalizar umas contas, analisando alguns perfis do Ciência Sem Fronteiras, a gente conseguiu o montante de volume de dinheiro que eles colocaram para a primeira remessa ali do Ciência Sem Fronteiras equivalia a um ano de merenda para o Brasil inteiro. Você vê que não era uma coisa barata de manter. Assim, era uma bolada de dinheiro, mas teve muita gente que foi, muita gente que aproveitou, que viu uma forma de vida, de viver diferente da nossa, inclusive na educação, no investimento, ensino, em tanta coisa que eles fazem lá. E que eu me lembro que quando eu cheguei na faculdade, muita gente ficava impressionada como que o Brasil conseguia manter tantos estudantes. E aí, um dia eu perguntei, por curiosidade, perguntei a uma professora por que ela estava admirada, na verdade, de ter tanto brasileiro. E ela me explicou que, na verdade, que a gente recebia, não sei se você vai lembrar, a gente recebia em torno de 880 €. Era algo assim. Aí ela me falou, e aqui um professor para dar aula recebe 1.200. Então, assim, a gente estava com 320 a menos que um professor europeu. E aí a admiração dela era como é que quem banca essa conta, né? Eu não sei se vai lembrar, mas tinha muito estudante de intercâmbio lá, mas eram os Erasmus, que era uma Sim, categoria de estudantes também, né? E sim. para todo mundo, era todo mundo Erasmus, na Mas verdade. Quando a gente falava que era CSF, que era brasileiro, o povo não entendia onde é que vinha essa grana. era Erasmus, né? E eles não tinham tanta bolsa, né, Não rica tinha. como essa. Até Mas hoje não assim, tem, né? até hoje não tem. Assim, obviamente tem muita coisa a ser questionada, né? De como foi o processo, Uhum. coisas que poderiam ter sido melhor, claro, sempre tem, né? Muita Mas coisa. assim, é transformador, né? Na vida das pessoas, para quem seguiu carreira acadêmica, para quem não seguiu, não voltou ninguém da mesma forma. As pessoas realmente voltaram com outra cabeça, outra mentalidade, com muita intenção de fazer diferente, né? Eu falo por mim e falo por pessoas próximas de mim, né? Foi transformador, assim, as pessoas quiseram voltar para o Brasil, muitos estão no Brasil ainda, né? Óbvio que teve gente que Uhum. voltou por outros motivos, né? Que está morando fora, mas muita gente voltou, tá aqui, e são pessoas, assim, com a cabeça de querer fazer diferente, querer construir um país melhor, porque a gente tem uma visão
né? Vai além da ciência só, né, Dan? Assim, é Vai, ciência sem fronteiras, isso. mas vai além da ciência, né? A gente fala que é um aprendizado. Eu falei isso no meu vídeo um pouco, né? Eu tô falando aí 10 anos depois, com um tiquico mais de maturidade, mas com muita noção aí de que realmente o crescimento humano é muito grande também. Muito. A relação que a gente tem com eles e deles com a gente, a não ser assim, claro que a gente vai falar dessa frieza, mas é a cultura deles, a forma deles lidarem com isso. Uma das coisas que eu achava mais engraçada é que se chegasse alguém aqui falando que era intercambista, a gente pegava esse cara, essa menina levava para casa, saia apresentando tudo e tal. E lá ninguém te chamava para tomar um café. E se alguém te chamasse para tomar um café, desconfie que é alguma coisa. Assim, tem algum interesse ali e É, tal. É uma cultura muito diferente da nossa, mas do jeito deles, eu acho que eles ensinam muito pra gente. sim. Eu aprendi muito assim com muitos catalães, e até na forma de gerir economicamente. Uma das coisas que me chamava muita atenção, eles não compravam coisa para guardar. Eu não sei se você vai se lembrar disso. A gente costumava fazer feira por mês, né? É a nossa cultura de comprar É. por mês, sem querer ir no mercado. Eles não, eles vão lá, compra um pedaço, uma tira de frango, compra 1 quilo de arroz, compra, tipo assim, tem gente que lá comprava 2 ovos, que é o que eu vou comer agora. Porque eles não têm esse costume de guardar, como a gente no Brasil tem dispensa no interior. Lá ninguém não. Eu vou comprar o que eu vou comer agora, mais tarde eu vou de novo, vou de novo. E aí, um dia que eu perguntei para um deles, que eu me aproximei mais, ele falou: ó, primeiro porque quando teve a Segunda Guerra, viveu muito bem quem tinha dinheiro. Quem estava com dinheiro na mão? Quem tinha comida em casa perdeu, porque caiu bomba, fez alguma coisa, então perdeu ali. E aí, uma das partes disso era justamente não guardar mais em casa, mas ter provisão financeira. Um ponto era esse. Outro ponto é que ele falou que eles gostavam de comer tudo muito fresco, tudo da hora. Então, já é outra diferença que a gente tem. Não que a gente não gosta de comer as coisas frescas, mas é porque nossa cultura é muito mais de guardar. É. Como é que foi sua volta para o Brasil? Não, se você quiser falar sobre pode falar. Eu só vou introduzir a próxima pergunta. Como é que foi a sua volta para o Brasil? Como foi se readaptar à nossa realidade? Assim, a gente volta com a cabeça do que você estava vivendo lá, né? Pelo menos eu voltei ainda com o pé lá. Então, uma das primeiras coisas que a gente vive quando a gente muda, assim, é a questão do dinheiro, né? Que a gente perde um pouco a referência do valor das coisas, fica convertendo o tempo inteiro, tanto na ida, que a gente converte o tempo todo para o Quando... real, quanto na volta, que a gente converte quanto que é isso em euro, para a gente ter uma noção. Isso é uma das coisas que eu acho que todo mundo vive. Mas eu também continuei com o hábito, ou com a sensação de que eu estou num lugar seguro. Então eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz, hoje eu penso assim, gente, eu fui louca de ter feito isso, mas eu fiz, uma das primeiras coisas quando eu voltei, foi, eu ia num aniversário, morava em BH, né? Você não conhece BH, né? Porque não veio ver a gente Não, ainda. Mas, não. Mês que vem eu tô aí. e aí eu fui no aniversário, era no Prado o aniversário, e eu morava no Santo Agostinho. São bairros pertos, assim, pertos, mas são conectados por uma avenida que é perigosa, é movimentada, que é a Avenida Amazonas, assim, vou falar, é uma das principais. E aí eu peguei, olhei, o que que eu fiz? Peguei o mapa, olhei, era o que a gente fazia lá, né? Vamos ver onde que é o aniversário. 1,5 km? Vou a Vou pé. andando. Mas, claro, é muito perto. E eu fiz isso. Saí com um shortinho curto, barcelonês, É uma isso. camiseta, uma regata, saí andando pela Amazonas, andando 1,5 km. Eu não lembro se era 1,5 km, tá? Tô chutando, mas era uma coisa pouco, assim, 2 km. Que a gente tinha bike para ir, né? A gente ia de bike ou ia a pé. E aí eu fui e fiz isso a pé. Não aconteceu nada, graças a Deus, mas hoje em dia, assim, é inconcebível eu fazer isso de novo. Né? Não tinha Uber na época também, então era isso ou táxi ou ônibus. Aí eu, tão pertinho, vou a pé. Enfim, Essa sensação perdura, né? aí até readaptar, cair na real que, bom, aqui não dá para fazer isso, né? Isso era à noite ainda, não era de dia. Se fosse de De dia, noite? era à noite. O aniversário era à noite. Eu fui Meu louca, Deus. Ó, o mas que que deu você certo. faria de diferente
se você tivesse indo hoje para Barcelona? Claro que com a cabeça que a gente tem, a gente faria 300 mil outras coisas, né? Outras eu acredito que a gente não mudaria nada, mas o que que você mudaria? Se eu fosse agora, eu estaria com outra cabeça, claro, né? Talvez eu tentaria me conectar mais com as pessoas de lá, né? Por mais que talvez eu teria a mesma dificuldade, mas eu acho que valeria a pena, né? Não deixei tantos amigos lá, então, assim, essa conexão com pessoas locais foi fraca mesmo. Foi uma imaturidade, ou, enfim, estava feliz do jeito que estava, né? Não precisou fazer outros amigos. Mas talvez seria um ponto. Mas, assim, de resto, acho que eu fui muito feliz. Uma das primeiras. A frase que eu ouvi no aeroporto, minha irmã falou essa frase para mim. Eu repito ela agora porque ela faz todo sentido. Ela falou assim: você vai viver o melhor ano da sua vida. E continua sendo ainda o melhor ano da minha vida. E foi, né? Assim, claro, sempre tem muita coisa boa, mas aquilo foi um ano carregado de coisas novas, de aprendizados, enfim, de alegrias. Então, realmente vai ser difícil superar 2012, 13. Vai demais. Gabi tá falando aqui, eu pensei que até Gabi já tinha saído. Gabi, eu vou contar uma história sua aqui, ó. Se me permita contar, e não é mentira. Essa questão da gente sair andando pela cidade era muito normal. Eu me lembro que a gente pegava, assim, aquele terror e o cartão, vamos andar por aí. Saía Nossa, andando e quando cansava a gente pegava alguma coisa para ir, mas a gente saiu com uma garrafa d'água. Botava a roupa mais leve que tinha para a gente poder sair andando no verão, isso era muito bom. Aí quando cansava, pegava uma bike, quando, sei lá, cansava da bike, colocava ela ali em próxima estação e a gente ia. Eu tive a chance, assim, eu fui muito feliz de encontrar Gabriela, Carol, Helena e Juliana, porque, por exemplo, Carol me apresentou uma das melhores coisas. Eu conhecia Jorge Drexler de ouvir, mas eu tive a chance através dela. A gente estava na casa dela, ela falou: vai ter um show aqui num lugar chamado Parque dos Passaritos. Não era em Barcelona, mas era próximo. Eu fui para casa dela, de lá a gente foi. E nisso a gente saiu, foi lá para essa cidadezinha próxima a Barcelona. E lá é uma parada tão louca assim que Jorge Drexler ele chegou pela mesma porta que a gente. Eu tava tomando uma cerveja, o cara parou do lado. Assim, ele parou do lado com o violão, me deu boa tarde. Quando você para assim, falou: não deve ser ele, né? Porque ele não ia estar aqui falando. E quando eu me dei conta que era ele, eu falei: cara, eu acabei de ver o cara ali. Ela deu risada e tal. Só que o mais engraçado disso é que a gente voltou para casa à noite. E quando ela chegou em casa, ela falou: por que você não me disse que meu vestido estava ao contrário? Ela vestiu o vestido avesso. As pessoas lá não ligam para nada, ninguém anda apontando lá, tal, assim. E nem eu vi, nem eu percebi que a costura que estava. Eu até achei, vou ser muito sincero, eu falei: deve ser alguma moda. Espanhola eu não conheço, deve ser algum tipo de vestido novo, mas assim, ninguém se importava com essas coisas, ninguém bem ligava, né? lembrado, bem lembrado. Isso era muito bom também. Era muito libertador, É, né? ninguém fica te olhando, apontando o dedo porque é diferente uma coisa dessa ou outra. Isso eu sinto falta, porque aqui qualquer coisa que acontece, todo mundo dá risada, aponta, vira outra coisa, né? Lá não. É Essa verdade. experiência para mim. Eu tive uma outra Aí, ó. lembrança aqui de pegar transporte público no Brasil, assim, nos primeiros dias que eu fui voltar a estudar e pegar um ônibus. Assim que eu estava entrando, passando pela catraca, as pessoas do ônibus ficavam olhando para mim. Eu levei um susto, falei: que vocês estão olhando para mim, gente? O brasileiro tem mania de se conectar, né? Um olhando para o outro, é uma característica nossa. A gente olha, É, olha dos pés à cabeça, é mania. Mas isso lá não existe, assim. Se a pessoa está olhando não. para você, deve ter outro interesse, porque eles não ficam olhando um para o outro. Não olha mesmo. E assim, além de não olhar, não é uma sensação de que não me importo com você, de fato. É porque as pessoas não se importam com sua vida mesmo. Mas o que você faz ou deixa de fazer, tanto faz. Tipo assim, Tanto seja faz. feliz. Se não estiver me incomodando, seja Aí, feliz com o Bruno, seu vestido do avesso. aí, Gabi tá dizendo aqui, esse show do Drexler até hoje é inesquecível, é de verdade. Assim, foi um dos melhores shows que eu já fui em minha vida. Assim, não, era um show voz e violão. Assim, não era nada demais, mas o lugar, sei lá, eu não sei, existe alguma coisa de muito diferente naquele país. Acho que até as possibilidades, uma das coisas que eu me lembro até hoje, que me marcou muito, foi que quando eu saí daqui, eu tinha na cabeça claramente que eu poderia ser quem eu quisesse. E aí era justamente porque lá ninguém me conhece, lá eu posso ser quem eu quiser ser. Então, até essa liberdade das pessoas não se importarem, você podia se reconstruir, né?
E para mim foi muito importante. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer, morria de medo, era escrever. E Barcelona para mim foi isso, assim, me ensinou a escrever. Então me deu um novo conhecimento sobre mim, sobre o que que eu podia fazer e tirou de mim esses medos, na verdade, que acho que a pior sensação que eu tinha era ir para um lugar onde é que eu não conhecia ninguém, não falava o idioma de ninguém. Falei, cara, como é que vai ser isso lá? Eu me lembro que no dia que eu passei, eu tive dor de barriga, de medo, de ansiedade. Falar, eu morro de medo de avião, como é que eu vou passar não sei quantas horas num voo, chegar lá para não encontrar ninguém te esperando, para tentar encontrar a casa que eu vou morar. E depois eu percebi que é muito mais fácil a gente se perder no Brasil do que na Europa. Por Pois isso que a é. gente ia andando para tudo que é E não canto lá. sei você, mas eu não tinha nenhum smartphone na época, então não sei como é que eu fazia. Tinha não, Era mapa no papel e de metrô. era de metrô, mapa no papel. Assim, eu fui comprar um smartphone lá em 2013, acho que Eu na virada comprei de ano, lá. Meu primeiro celular 2012 para 2013. touchscreen É, meu, foi lá. meu primeiro celular todo escrito também foi lá, assim, eu nem sabia o que era isso. Bruno tá dizendo aqui que o pessoal de Minas só fica de butuca, isso é verdade, por tudo desconfiado. Deixa eu ver o que que escreveram mais aqui. Gabi escreveu uma das coisas mais marcantes de Barcelona é a reciclagem, a separação de lixo. Você ser responsável por levar separado toda na lixeira certa. E dava multa, né? Se colocasse no lugar errado, dava multa. Ainda você pagava uma coisinha ainda por estar colocando lixo no lugar errado. Isso é verdade também. É, tinha várias multas engraçadas, né? Multa por estar bebendo na rua, você lembra Beber na disso? rua, tinha algum gente que fazia, urinava na rua, levava multa. Tomava multa. Tinha várias coisas assim. Tinha. Olha, você falando isso, ó, tem uma história que a Alice, ela tá pensando que ela vai passar sem contar, mas a gente foi. Tinha uma boate que a gente ia quase toda quarta-feira, a galera do Brasil toda. Gente, deixa eu tentar lembrar o nome dela aqui. Como você não lembra da Eu não, não. Rasmataz? Rasmataz, Gente, isso mesmo. Aí, Douglas, multa por xixi, você lembra, né? você lembra, Rasmataz, né, gente, Douglas? Douglas lembra, acho que você tomou uma multa, né? Por isso que você não esquece. Nós tinha uma festança lá que acontecia toda quarta-feira. A Rasmataz era uma mega boate, assim, de Barcelona, que ela tinha umas 3 ou 4 salas diferentes, né? Aí, Douglas lembra. Todo mundo, Rasmataz. Rasna, é Rasmataz, com Rasmar, M, M. com M. E isso aí, Douglas lembra. Na Rasmataz a gente ia. E aí, uma dessas festas que a gente foi, chegou uma galera de BH que estava em Madrid, não foi isso? E a gente Isso. foi numa quarta-feira dessa para essa boate e sei que a Alice sumiu. Eu falei, eita, rapaz, já se encontrou com alguém. Nada. Daqui a pouco eu encontro a Alice contando que você tinha torcido. Por que foi que aconteceu? Ah, deu um pulo maior do que devia, né? Eu acho que eu tava empolgada, pulando, assim, nem tava de salto, tá? Se tivesse, teria sido um estrago maior. Tava de rasteirinha, sapatilha, né? Acho que foi pulando, assim, que era muito empolgante, né? A balada Era, lá. Porque tinha um palco era. com o DJ mega animado, que ele ficava dançando, tinham dançarinos junto, assim, era, né, música pop das antigas, pop da época. Era muito empolgante. Então, em algum momento eu pulei e pisei, e no retorno ao chão eu pisei errado. E aí eu torci o tornozelo. E aí que eu aprendi a falar tornozelo em espanhol, né? Nunca esqueci, torbilho. Torci o Você nunca torbilho. soube. E aí eu tive que ir embora, né? Porque eu não tinha condição. E a gente foi embora. Você me acompanhou, inclusive. E aí eu Tinha fiquei com. acabado de chegar, gente. Tinha Não, acabado. exatamente. Não, foi a primeira A gente deu música, eu acho, sim. eu acho que não tinha uma As meia hora que a gente primeiras tinha chegado. Eu me músicas. lembro que foi todo mundo que foi. E aí eu me lembro assim, eu falei, Douglas, cadê? Ah, não sei. E aí depois você estava sentado em algum lugar, eu falei, o que que foi? Eu me lembro que você. Assim, eu só notei que era certo porque eu vi que você estava chorando. Eu falei, isso aqui não deve ser alguma coisa. Eu falei, quer ir embora? Aí você falou, quero. Aí eu me lembro que a gente foi buscar um hospital que atendesse o plano, o seguro-saúde, não foi que você tinha. E ainda bem que era perto, a gente conseguiu, foi para lá. Você ficou quanto tempo com o pé imobilizado lá mesmo? Ah, não foi tanto tempo, eu acho. Porque não chegou a colocar gesso, não, não foi necessário, mas eu fiquei com uma. Como chama? Uma, uma coisa. Eu me lembro, é uma botinha assim, né? Mas aquela Botinha, que tipo uma coloca e tira, não botinha. é uma botinha. Mas ainda assim não é bem uma botinha, porque ainda dava pra calçar o sapato, assim, por cima. Hum. Dava pra colocar a sapatilha e tal. Era mais pra firmar, imobilizar, mas não precisou ser nada muito sério, não.
Mas eu fiquei um bom tempo lá mesmo fazendo uma fisioterapia. Eu ia cedinho para um centro de fisioterapia, eu e os senhorzinhos de da Você, Catalunha. você é a terceira idade. Eu e a terceira idade catalã. E lá não tinha a menor condição deles falarem castelhano. Lá com os senhorzinhos era só catalão. E assim, eu tive que aprender os termos todos médicos em catalão também, para fazer fisioterapia, porque tinha alguns exercícios em conjunto, assim. Aí eu lembro. Mas Ah, tá vendo? assim, foi razoável, não foi tão traumático, não. Nunca tive sequela nenhuma do tornozelo, melhorou. Graças a Deus. É, não, porque costuma ser difícil, né, tratar o tornozelo, mas não foi tão grave, não. Foi só para me tirar da balada mesmo. É, só foi pra gente ir embora aquele dia mesmo. É, E ainda bem. ainda bem, né? Em casa tava, Poderia ter em sido casa pior. tava melhor, né? Podia ter sido pior. Hoje em dia eu ficaria muito mais feliz em casa, mas naquela época eu fiquei muito triste de ir embora. Alice, o que que mudou em sua vida após Barcelona? Assim, o que que você fala? Nossa, depois de lá. Olha, eu acho que foi essa questão de estar mais atento aos seres humanos, a importância, né, da gente prestar atenção no outro, pensar em algo coletivo, sempre pensar no coletivo. Eu acho que é algo que até hoje é minha realidade. Assim, tudo que eu faço, eu penso no todo, eu penso nas pessoas. Eu acho que isso veio um pouco de lá, essa sensação de que muitas coisas funcionam lá no coletivo, as pessoas não tem tanta diferença, né? É clichê falar isso, mas não tem tanta Uhum. diferença social, econômica entre as pessoas. Então eu voltei muito com isso, assim. E não sei se você vai lembrar ou se vocês já comentaram, mas a gente viveu junho de 2013 lá, né? Pelo menos eu vivi, acho que você voltou um pouquinho Você viveu, antes. não. Eu vim embora 27 de maio, Tá. 29 por aí. Mas a gente viveu junho de 2013 lá. Um momento que estava tendo um turbilhão aqui no Brasil de questões políticas, né? Pré-Copa, um ano antes da Copa. Foi aquele cenário muito complicado que a gente viveu aqui no Brasil. E desde então, gente, a gente não teve paz na política, assim, né? A gente tem vivido Verdade. anos muito difíceis. A gente sempre acha, nossa, esse ano nada vai ser pior que junho de 2013. Aí vem 14, 15, 16, 17, 18. Estamos aí até 2022 ainda, né? Inflação, agora inflação nas alturas, coisas muito complicadas aí, né, no geral. Então é uma crise econômica e política que vem durando muito tempo. E a gente viveu mais ou menos uma transição, talvez, né, dessas crises maiores. Então eu acho que desde então, também por causa dessa visão de morar fora, mas também pelo contexto político, eu acho que eu fiquei uma pessoa muito mais consciente politicamente. Isso passou a ser uma temática que me interessa muito mais, né? Você pensa, estudei engenharia, não é uma coisa muito próxima da nossa realidade de, de estudo, né? A gente não estuda muita disciplina humana, mas eu passei a ter uma consciência política muito maior. Então, acho que foi esse contexto aí que me construiu e que podemos dizer que me tornou quem eu estou aqui hoje, né? É, e a gente tem uma chance esse ano, né? De mudar. Depende da gente, aí das cobranças que a gente vai fazer, o que que a gente vai fazer com o voto da gente também. Esse ano é ano, esse ano é É hora isso aí, de analisar o passado e projetar o futuro para a gente, né? Acho que tem uma chance de a gente fazer alguma coisa. com certeza. Gabi tá falando, Gabi tá bem participativa. Obrigado, viu, Gabi? Nossa, Alice, muito verdade. Só ladeira abaixo depois de 2013. A sensação que eu tenho é que a gente veio de uma crise, na verdade, o que a gente vive na política hoje, esse é meu ponto de vista, é uma crise de identidade brasileira. Na verdade, quem sou eu brasileiro, o que que eu quero, quem é esse país, o que que esse país quer. E de um tempo para cá eu vejo que isso tem acelerado muito mais. Até em termos de cultura, senão que a gente não tenha, mas a gente não sabe mostrar mais isso, o que que é, na verdade. Tudo se tornou uma grande discussão entre o eu e o eu mesmo, assim. Eu não me lembro do próximo, é o que eu quero fazer, é o que eu acho. E só tem debates muito acalorados em família, tem gente que deixou de falar depois de 2016 para cá. Então, assim, muita coisa mudou no Brasil e mudou para muito pior.
não tem tolerância, não tem respeito. E é muito mais uma falta de identidade do eu, de quem eu sou eu, de quem é o outro. Porque quando eu me identifico comigo, eu sei quem sou eu passo a respeitar o outro, né? Isso é uma coisa que, por mais que a gente via, quando você fala de junho de 2013, eu me lembro de vocês com cartaz na rua, ali na Praça Catalunha, tirando foto, a galera fazendo aquilo. E quando a gente chega no Brasil, a gente tem esse desastre, né, que a gente vem de 2013 até 2000, quase 10 anos, quase uma década aí, de não saber para onde é que a gente está indo, a gente sempre achar que a coisa não pode piorar e sempre, sempre piora, sempre tem uma coisa ruim para acontecer no outro ano. Eu brincava com alguns clientes que eu falei, eu parei de planejar o próximo ano, eu só vou sobreviver a esse e que tudo dê certo, porque toda vez que eu fazia um plano, parece que o ano piorava. Aí eu brincava com eles, falava, não vou mais falar do ano que vem, eu vou falar desse ano, né? Depois desse ano a gente vai viver outras coisas. E Sim. uma das coisas diferentes que eu percebi foi, teve a crise mundial em 2008, o Brasil a gente não sentiu de fato isso, mas quando a gente chega em 2012 em Barcelona, a crise na Europa ela estava pegando muito sério. E mesmo com toda a crise que tinha lá, eu não sei se é essa sensação que você tem. A gente viveu muito bem. Era a crise europeia, era uma crise ferrada, a gente dormindo dentro de banco, mas você não via ninguém falando de assalto, você não via ninguém falando de assaltar banco, de assaltar mercado, de assaltar ninguém na rua. Todas as pessoas se viravam de alguma forma. E, sinceramente, assim, o que eu percebi é que, por mais que eles passassem por uma crise, eles têm muito tempo de história. Eles conseguem passar por aquilo com muito mais naturalidade que a gente, né? Ninguém se degladiava na rua, de fato. Aqui a gente, se duvidar, nega até mata e morre por conta de partido político. Sendo que, de fato, isso não muda muito, né? Eu acho que a Sim. questão não é partidária, de fato é política. Eu acho que os partidos é que esculhambam a coisa toda, na verdade. Alice, o que que você diria para a sua Alice 10 anos atrás, pegando o voo, se você pudesse falar para ela, quando você foi pegar o voo para ir para Barcelona? Olha, eu acho que eu falaria a mesma coisa que minha irmã falou pra mim. Você vai viver melhorando a sua vida, de fato. Aproveite cada minuto, cada segundo. Se conecte com as pessoas. Acho que seria mais ou menos isso. Mas eu acho que eu consegui fazer ali na medida do possível. Seguir os meus conselhos do futuro. Eu acho que a gente viveu bem. Eu acredito assim, 2012 para mim foi, como você está falando, 2012, 2013 foi uma das jornadas mais incríveis que eu já tive na minha vida. Não só por Barcelona, mas que por todo mundo que a gente encontrou. Uma das coisas que eu mais sinto falta era que o Brasil tava a estações de casa, né? Eu me lembro que a gente brincava, ei, tem Nutella aí com bolacha Maria, eu saía lá de casa, para 6 estações da casa de vocês, descia, ia lá bater um papo, tomar um chocolate quente, conversar, às vezes dormia por lá mesmo, voltava no outro dia. Pô, vamos comer uma pizza, vamos fazer alguma coisa. Então, assim, a gente tinha o Brasil inteiro a 10 estações de casa. Barcelona virou o Brasil inteiro, né? Tinha Henrique, a poucas estações, tinha Ana Lívia, lá do Piauí, tinham vocês de Minas, tinha a galera de Goiás ali também, tinha... Era muita... Tinha todas Era as muito regiões do Brasil, Brasil, tinha todas as todas as regiões, regiões. né? O Douglas estava ali comentando agora há pouco de Goiás, né? De Goiânia. Hum. As meninas de Minas tinha bastante, tinha gente do Rio, tinha de Fortaleza, tinha do Piauí, de todos Sim, os não, estados do Nordeste. Cília era do Piauí também, né? Tira do Piauí. Tinha Era o Pernambuco, espanhol mais Sergipe. engraçado que eu vi em minha vida. O espanhol mais carregado de sotaque que eu já ouvi na minha vida era dele. Ah, eu amava ouvir todos os sotaques. Era Amava, muito bom. morro de saudade. Quem sabe um dia a gente se reencontra, né? Ah, isso aí, acho que é o sonho de todo mundo que foi pro CSF naquele período. Vamos voltar todo mundo pra gente Tão fazer um. difícil, né? Ainda mais agora, né? Alice, eu quero te agradecer. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por sua disponibilidade. Saudade de você, saudade daquela república toda, Lucas, Tati, Douglas. Eu brinquei, mas é sério, mês que vem eu tô aí, porque Douglas vai casar, né? Aí ele convidou, eu falei, não, pode deixar que eu vou, não vou faltar esse momento, não. Então, Muito bem. mês que vem, dia 4 de junho, com fé em Deus, nós estamos aí. Eu, com minha família toda, Karina, Benício. Ó, gente, vou deixar um beijo para vocês. Quem viu o Benício no começo da live, ele queria fazer o final, mas ia dormir, ele falou, então deixa eu participar agora. Aí ele entrou para mandar um beijo para vocês. Mas obrigado pelo tempo. Queria te agradecer assim no fundo do coração. Acho que boa parte das pessoas que vão fazer parte dessa live é muito bom reviver esses momentos dessa história que foi uma loucura para nós, né?
Nossa, muito bom. Eu que agradeço, Dan. Ficaria aqui até mais tarde, falando, batendo papo, mas vira, né, conversa mais nossa do que É, só da plateia, não, né? Mas a mas é gente. muito. Pode falar. Não, mas agradecer mesmo pela oportunidade de reviver esses momentos, né? É um teste de memória, de fato, porque agora a gente tem nossa vida aqui, né? Coisas totalmente diferentes, mas realmente foi um marco nas nossas vidas, né? Existem pessoas antes e pós intercâmbio. E, né, só queria comentar uma coisa, né? Fazemos parte aí de uma geração, né? Que geral, os millennials, né? Conhecido aí, que foi das primeiras gerações a fazerem intercâmbios, né? A dominar o mundo, conquistar o mundo, vamos falar assim. É muito natural a gente encontrar pessoas da nossa época que fizeram intercâmbio. Mas é bom a gente lembrar que o Ciência Sem Fronteiras trouxe a oportunidade de quem não faria um intercâmbio fazer. Eu era uma dessas pessoas, eu não faria um intercâmbio. E eu tive essa oportunidade, assim como vários outros colegas nossos fizeram só por causa dessa oportunidade. Então a gente ganhou esse privilégio que era de poucos, né, passou a ser de muitos justamente por causa do programa. Então é bom a gente lembrar disso também. É bom lembrar porque talvez as pessoas, quem não conhece, está achando que a gente foi porque a gente tinha grana, a gente foi porque a gente não tinha grana, a gente foi contemplado por essa bolsa do governo e ela deu possibilidade a mais 100 mil brasileiros, né? A gente eu brinco com o Diogo, eu falava com ele que a gente recebeu um bônus no final da faculdade. A gente passou perrengue, perrengue, perrengue na faculdade, foi ser chique na Europa depois, no final de curso. Isso Menina, mesmo. obrigado, viu? Um Imagina. beijo, boa noite. Beijo. Obrigadão pela participação. Gente, semana que vem tem mais. Eu acho que essa semana ainda, eu vou só confirmar, mas eu falo amanhã. Amanhã também já vai estar disponível essa live lá no YouTube. Então você pode mandar para alguém para poder assistir também. Eu já te marco lá também amanhã. Alice, obrigado, viu? Imagina. Beijo, boa noite. Beijo. Eu que Quem ficou por agradeço. aqui também, tudo de bom. Tchau. Tudo de bom.